A história da humanidade, a história inteira das civilizações humanas pode ser definida pelo embate de diferentes brainettes, pela hegemonia do pensamento coletivo. Então, você olha na história da humanidade e você vai ver como é que os faraós impuseram seu... acho que eu conversei com isso aqui o ano passado. O cara chegou, o sacerdote chegou e falou, olha, os caras estão meio irritados, os hititas ali estão invadindo a nossa fronteira, você tem que fazer alguma coisa para mostrar que você é o cara. Aí o faraó vira para o sacerdote, o que eu faço? Você fala, se veste de ouro, sai a meio-dia no templo de Tebes, o sol a pino, você vai refletir a luz e eu vou dizer para todo mundo, vou gritar aqui para todo mundo que você não é o faraó, você é o Deus Sol encarnado. E nisso você sincroniza o exército egípcio para ir brigar com os hititas. Quebraram a cara, mas foi um detalhe. Mas é uma programação. É uma programação, mas é isso que eu estava falando. A história da civilização humana nada mais é do que diferentes formas de programar o cérebro coletivo de certos grupos e você ir brigar com o outro cara lá pela hegemonia do pensamento do todo. Mas isso aí me tira um pouco da esperança que eu tenho na humanidade, cara. Mas sabe você por quê? sabe o que é? Tem um detalhe que eu acho que é importante, que é o seguinte. O Deivinho já parou de jogar. Fake news. Fique tranquilo. Fake news, a mentira, sempre existiu. O problema é que, nos dias de hoje, ela é muito facilmente exponencial, propagada. né? Então, a internet, essa máquina aqui... Atinge milhões. E aí, quando você diz uma mentira, para desdizer aquilo, nossa, é um absurdo. Não, meu pai sempre falava isso. A acusação sai na manchete. Quando você é inocentado, sai na página 3. Então há uma maldade. Não é isso aí. Não é? Há uma maldade. Houve meu pai uma falava isso. Então, no aspecto político, teve uma maldade programada que se usou a internet para propagar a mentira, assim, deslavadamente. Eu quero discutir um pouco mais sobre isso. Isso é legal. E sempre teve fake news. Mentira Exato. existe desde o faraó. desde que teve humano e surgiu mentira. Mas você nunca teve um método de sincronização Exatamente. tão rápido. Agora sim, o jeito que está hoje aí, nossa, E é uma sem avalanche. regulamentação. Agora, Isso é muito mas para complicado. pensar, por isso que eu falo que não é nem inteligente nem artificial o barato, tá? Inclusive a Marina, minha grande parceira e minha cara metade, fala isso para mim sempre. Quando você vai no Google hoje em dia, você tem um monte de respostas da sua pergunta, tá? Você escolhe. Você decide qual que você quer. O ChatGPT te dá uma. Então, quem programa o ChatGPT, vamos supor que isso fique hegemônico, isso vira o oráculo da humanidade. Muito Quem bom. programar vai ser o responsável por sincronizar a humanidade do jeito que ele quiser. Mas, Miguel, não é... me explica melhor uma coisa. Eu estava ouvindo esses dias Eu pus lá porque... o Palmeiras, falaram até, inclusive... Você viu isso aqui na entrada, aqui, né? Falaram, né, que puseram o Palmeiras e saiu. O Palmeiras tem 2 mundiais. Eu falei, uau, sensacional. Programação Eu ótima. conhecia só um. Mas esse algoritmo, ou enfim, o chat GPT, ou seja lá qual robô de inteligência artificial, ele vai pegar informação nesse mar de informação errada. Isso. Sacou? Então, assim, a criança vai lá facinho, porque já sabe com 7, 8 anos perguntar um negócio, vem qualquer resposta. Então, E vem até 2021. Porque eles terminam os dados na entrada de 2021. Então, assim, é um pouco... Eu também sofro um pouco disso, dessa aflição, Igor. E aí é aquilo, a gente vai fazer o nosso trabalho para trazer mais consciência, mais informação, conversar com os caras. E tem uma busca das pessoas também, eu acho, por entender melhor o que está acontecendo. Mas eu tenho uma má notícia. Mais gente, mais Eu pessoas. também. Mas eu tenho uma má notícia pra você. Lá vem ele, Lá só vem com o má El. notícia. Você viu essa semana na Europa, quem que foi? Se foi a Reuters, eu não sei se foi a Reuters, ou foi outra agência de notícias grandes, dizendo talvez a gente não precise de tantos jornalistas. Talvez a gente possa usar esses novos, eu chamo de engines, tá? De simulação, para escrever notícias. Para fazer certos tipos de reportagem. Claro, é só a porta, né? Claro. É só a abertura da porta. Eles estão falando assim, essas reportagens que são coisas assim, meteorologia, horóscopos, coisas que você pode fazer assim em massa, talvez a gente não precise de seres humanos. Então aí você começa a ver o que está por trás disso. Ninguém é contra a criar tecnologias que façam a nossa vida melhor, salvem vidas, até que sejam convenientes, mas a ideologia por trás dessa automação importante. É muito simples. Eu vou dizer para vocês facinho. É diminuir o valor do trabalho humano a 0, de tal sorte que o lucro vá para infinito. Porque qual é o custo de qualquer método de produção? Não é máquina, não é burocracia, é ser humano.
certo? Então, o raciocínio desse pessoal da Big Tech, né, e eu vi isso várias vezes, eu fui várias vezes na Google, dei palestra em tudo que é lugar lá na Califórnia, os caras pensam assim, eu vou automatizar para reduzir o meu custo com o trabalho humano para eu maximizar o meu lucro. Miguel, eu No sempre... meio do caminho eles não estão preocupados, entendeu? No programa, o meu programa é aos finais de semana, então a gente tem um pouco mais de tempo do que o normal para fazer entrevista um pouco maior, ter umas reflexões um pouco maiores. Não é uma coisa como essa que tem horas e que pode se desenvolver, mas enfim, a gente tenta, ali na medida do possível, estabelecer umas reflexões um pouco maiores, né? O Miguel já participou algumas vezes. E eu, com alguns colunistas de digital e política, eu sempre faço essa pergunta, até assim, jogando aqui para a gente falar sobre isso e saber um pouco a opinião do Miguel também. Eu sinto que hoje a gente está no limiar de discutir alguma regulamentação, porque é muita liberdade e muita autonomia que quem faz as big techs, quem controla tudo isso, tem sem uma interferência da sociedade civil, seja na formulação de algoritmos. A gente tem um assunto importantíssimo, que são os algoritmos extremamente racistas. Não, mas e que promove uma desigualdade. O Igor sabe melhor do que qualquer um. Vocês todos aqui sabem melhor que qualquer um. Se o Google muda o algoritmo, ou se o YouTube muda o algoritmo, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Um programa pode sumir, Pode. não é? Da internet, ou pode ser um barato. Isso impacta a vida, o Isso. negócio. Mas você acha que pode ter uma regulamentação melhor? Eu vou dizer maior, até isso aí eu falei numa conferência aqui em 2017, é uma briga contínua que eu tenho com meu filho mais velho, briga no bom sentido, né, de argumento intelectual, porque eu falo, veja, o problema da esquerda do mundo, e eu sou um cara de esquerda, não tenho problema nenhum em assumir isso, é que o pessoal ainda está pensando que a briga é pelos modos de produção, pelas tecnologias de produção. Não! A briga hoje é pela informação, quem gera, quem produz e quem dissemina. É um nível anterior. Eu acho Tá? que a Itália e a França estão propondo uma lei agora, eu vi isso hoje, pessoas até 15 anos vai ser proibido ter acesso a redes sociais. Nossa. Só pode entrar isso não vai ser debatido, não sei se vai ser aprovado ou não. Aí eu quero. Só pode Não vai entrar na funcionar, rede social se tiver autorização dos dois. Paz. A China regulamentou, você viu, né? A China tem um modelo diferente. Vai Tem um ser modelo difícil diferente. de Uma hora de implementar, TikTok. mas assim, é um veículo, quer dizer, você tem que ter um limite, tem que ter um... Mas, novamente, Oscar... Tem que ter uma regulação. Mas o problema... Putz, cara, eu acho isso muito difícil. Eu não sei se vão Também. conseguir e não sei, mas quando surge alguma lei, algo que, olha, tem que se limitar a alguma coisa aqui para tentar diminuir o quanto está sendo nocivo, etc. tal, vai ter que ter junto uma fiscalização. Começa-se um movimento que não é censura. É muito diferente. Uma pessoa de 10 anos de idade não pode dirigir um carro. Bom, a China teve Tem um que ter uma problema. preparação, ela tem que ter ela tem uma regulação em relação a isso. Quando eu chego no farol vermelho, eu não posso passar. Mas, Oscar, Eu essa acho que são coisas completamente diferentes. Mas essa história da regulamentação de idade, né, que você está falando É o que eu li. Isso acho que talvez tenha a ver com muito também do que a gente estava discutindo, de quais os impactos da tecnologia no cérebro. Mas é isso que eu ia falar. Na China, eu antes da pandemia ia muito para a China, participei de muitas conferências gigantescas lá, inclusive na área de ficção científica. Fui, acho que talvez o primeiro neurocientista a falar no Congresso Mundial de Ficção Científica. Dar uma palestra interface máquina, né? E o que eu notei lá, tanto é que a China, no meio da pandemia, passou uma lei sobre o uso de videogame. Porque eles têm uma epidemia de jovens, adolescentes e adultos jovens viciados em videogame que não fazem mais nada da vida. E na cultura Nossa, eu chinesa... sou absolutamente contra esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que eu sou a favor, eu só estou dizendo o que aconteceu. Eu não estou defendendo. Não, eu espero que vocês sejam a favor, pra gente poder debater. Não, eu não sou. Eu não acho que é a saída. Eu acho que a saída é outra. Mas, enfim, veja onde chegou. Eles tiveram uma epidemia, que é o que eles descreveram, e eu estava numa conferência onde os caras apresentaram os dados.
né? De pessoas que abandonavam a vida completamente, né? Tem alguns casos famosos. Tem, inclusive. famosos. Mas eu não nem conhecia, eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas eu só estou dizendo que eu não acho que é essa a saída. Eu acho que tem o grande problema de base, na minha opinião, é novamente o que a gente falou desde o início. A nossa formação educacional, humanística, sumiu. A reforma que fizeram aqui no Brasil do ensino médio, por exemplo, que agora todos os professores que eu conheço do ensino médio estão, né, falando Deus nos acuda, nós removemos do ensino a capacidade das pessoas decidirem criticamente o que é bom, Miguel, o que serve e o que não serve. Eu quero só fazer um adendo super importante para a gente pensar, que eu Sim. achei muito legal, simples, é uma ideia bizarramente simples, mas, enfim, acabei de escrever um livro para a editora Planeta. Igor, chama Escute o Teu Silêncio. Por isso que eu estava falando até de ler, porque eu estou imersa nessa história agora de escuta e silêncio. Escuta por causa da rádio, que a gente faz entrevista e tal. E o silêncio, porque acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto. E aí, pesquisando as escolas, você tem... as pessoas aprendem de jeito diferente. Isso. As pessoas têm talentos diferentes. Claro. Sem dúvida. Eu entrevistei um psicólogo de Harvard, Gosto que é de o... dormir até mais tarde. Gosto de dormir até mais tarde. Eu não sou um merda por isso, cara. Ninguém tá eu passei a minha julgando. vida Ninguém tá sofrendo com julgando. isso. Você tinha que ir pra Eu escola às passo a minha vida 7h20 Mas da manhã. e tem a ver eu não isso. sabia onde eu tava. É. E aí, cara, você não tem Os caras diversidade. sabem como é que eu chego Olha lá. aqui, vira e mexe. Caralho, não sei onde eu tô, mané. Você não tem diversidade. A gente fala tanto de diversidade, da criatividade, Isso. tarará. Só que a escola, ela já é padronizadora por si, em essência. É. Não, você... eu quero a educação para diversidade. Mas é uma educação eu quero industrial. Que o meu... Independente da educação em si, ela é industrial. Não, é industrial ela no sentido... faz todo mundo ser igual. Igual, e as é o mesmo pessoas não horário são. e tudo mais. É. Enfim, o Howard Gardner, ele criou essa ideia das inteligências, tá? Então, são 9 tipos de inteligência, mas a escola, basicamente, ela identifica e avalia as provas que a gente fez e que os meus filhos fazem, avalia 2 tipos de inteligência, que é a linguística Sim. e a matemática, E a em lógica. essência, a lógica. Cara, você tem outras 7. O cara que... Ele mapeia até a inteligência espiritual, que é a última que ele está pesquisando, tá? Essa que o Miguel adora. Eu gosto, Não, tá? eu Não tenho vou uma boa falar relação muito. com Não, ela. mas eu gosto. Eu já entendi. É Não, sensacional. mas é uma Eu investigação sou não o presidente espiritual. do Comitê de Não Conflito Religioso. Pronto. Porra, De maravilhoso. ecumenismo, inclusive. Ecumenismo, não, É eu acho lindo. isso fundamental. Eu estudo todas elas. Mas, cara, e ele fala ao mesmo tempo que, por outro lado, com a tecnologia, você tem uma baita oportunidade de quê? De passar com a inteligência artificial, avaliar as crianças Sim. de acordo com a sua maneira de aprender e com seus talentos. Claro que isso teria que ser uma revolução, acredito eu. Mas, em essência, cara, a gente já não tem diversidade. É. Né? Então, você já não é isso que você falava, né? Do condicionamento, do livre-arbítrio. Como que a gente é condicionado na vida, cara? Você já foi condicionado de uma maneira a não ter, talvez, uma facilidade Mas de o que o entender a Oscar falou, diversidade. tem um aspecto do Oscar que ele falou que é muito fundamental. A gente não sabia, até a década de 70, os efeitos do fumo em certos, além do pulmão, em outros órgãos do corpo humano. Certo? Não sabia, tá? Meu pai, infelizmente, faleceu com 85 anos de um câncer de bexiga. Ele parou de fumar, depois de fumar 40 anos, ele ficou 30 anos sem fumar. Não deu tempo. Porque a bexiga vai coletando a nicotina, é como se fosse um contador de nicotina, tá? Se você fumou de um tempo... eu já ia falar pra você pôr pra baixo. O troço vai acumulando. E apesar do meu pai ter deixado de fumar durante décadas, simplesmente o que ele acumulou naqueles 40 anos passou do limiar. Mas só foi se manifestar anos depois. Álcool, mesma coisa. Eu fui pra faculdade de medicina nos anos 80 aqui, a gente sabia metade do que a gente sabe dos efeitos do álcool no cérebro. Eu sabia alguma coisa, mas não sabia, falava-se do fígado e tal, mas o que a gente aprendeu nos últimos 30 anos... Então, no momento, nós não sabemos muito Sobre a mentira da internet. eu chamo da imersão digital. Tá? Então, esse é um termo que surgiu há alguns anos. Eu gostei muito dele porque é muito isso. Essa imersão 24/7, de você não estar no celular ou você estar sendo regido pela lógica digital continuamente, a gente ainda não tem uma ideia precisa dos efeitos a longo prazo. Isso a gente precisa conhecer.
É importante que a gente conheça, porque a gente não sabe como isso está afetando. Tem estudos iniciais, mas são estudos... são muito pouca gente. Você precisa de milhões de casos para você ter uma ideia, né? Então, o que você falou faz sentido, porque a gente não conhece direito quais são os efeitos a longo prazo, né? Porque é muito recente essa imersão contínua, né? E todos nós somos vítimas dela ou somos, como se diz, beneficiados por elas, porque tem grandes benefícios para a nossa vida profissional. Eu, por exemplo, para um cara que gosta de estudar, a internet é incrível. Não, porque você acha o livro que... Você não precisa ir lá na biblioteca da Yale para achar o livro está aqui, você vai lá, né? Eu encontrei coisas aqui para escrever os meus livros que eu nunca encontraria, né? Mas tem que saber usar. Muito mais trabalho. Muito mais trabalho, né? Sem dúvida. Agora, que a nossa mente está sendo influenciada pela imersão digital, eu não tenho dúvida alguma. Eu não posso provar nos detalhes. Né? Eu ainda não tenho elementos para fazer isso. A forma da gente pensar está mudando. Mas eu acho que assim, isso tudo que a gente está falando tem a ver com aquele lance que eu falei de eu estar perdendo um pouco da esperança. Porque assim, se a gente está falando que a história da humanidade é uma brainnet contra a outra pela hegemonia do pensamento e tudo mais, os caras que estão pensando ativamente, os caras que estão analisando, que estão levando em consideração outros fatores que não necessariamente aquele cara pensou e eu li, e eu gostei, e me identifiquei, e agora eu acredito naquilo piamente, não sei o quê. Esses caras que são os isentões, a gente é meio outsider nessa parada. Né? Mas... Eu gosto de me colocar nesse lugar porque, assim, politicamente falando, por exemplo, sei lá, pô, eu me debruço sobre cada ideia e tenho uma opinião sobre ela baseado na minha vida e no que sei lá, na minha história. Então, por exemplo... Mas o problema, Igor, é que você não é não influenciável. De fato, acho que ninguém ninguém é. E quando vem uma avalanche de mentiras, a gente é influenciado por isso. Esse é o problema. E o teu grupo, né, Oscar? E o teu grupo ao redor também. Não sei a origem. Assim chegou e vira massacre, vira... mas o que ele falou, o que o Igor falou é a solução. Sem saber, acho que você tocou no ponto. Não, tá, mas a gente não vai chegar lá. Não, o ser humano mas qual solução? O ser humano não gosta da BrainNet. Você lembra, você alguma vez programou? Você programou em computador? Não. Quando começou esse negócio de programar, você entrava no computador, tá? Eu fiz minha tese entrando num PDP-12. Você entrava no barato. Era 64K, 32K, não era uma merreca, né? Mas você entrava no barato lá. E tinha sempre um botão reset. Você fazia algum absurdo, o computador travava, você apertava o botão reset. Era muito bom. Não, mas era o botão dentro do negócio. Você ia lá dentro da casa e apertava. Era uma coisa sensacional. Pois bem, o que existe que é peculiar à nossa espécie é que apesar dos grandes movimentos serem feitos por essas brainets, falando do jeito que eu fiz, nós somos uma das poucas espécies em que um indivíduo, uma genialidade, um Van Gogh da vida, reseta a brainet. Você entendeu? Você não precisa de outra avalanche ser formada, a gente chama isso de... você pode falar de Gestalt, né? Os psicólogos alemães chamam de Gestalt. Que é uma forma. Mas, por exemplo... Pega o que aconteceu na época do próprio Einstein, começo do século XX, tá? Os caras estão mudando o mundo. Os caras estão descobrindo a tal da mecânica quântica que um monte de gente fala e não sabe o que está falando hoje. Os caras estavam lá, eles nem sabiam direito. O Einstein descobriu o efeito fotoelétrico e não acreditava na mecânica quântica. Ele ganhou o prêmio Nobel pela abertura do salvo de canhão da mecânica quântica e não acreditava no barato. Por isso que ele brigava com o Niels Bohr, tá? Pois bem, no que eles estão fazendo isso, o impressionismo, pintura... está sendo substituído pelo cubismo, pelo surrealismo. Está acontecendo um movimento até então você era pago pelos reis da Europa para criar uma pintura que era uma fotografia. De repente apareceu a fotografia. Os caras estavam tirando foto, o cara pensou, para que eu vou... Apesar que eu gosto dessas pinturas, né, hiperrealista. Os caras começaram a pintar coisas que não tinham nada a ver com o mundo material. E de repente um Picasso, tá? Resetou a história da arte. Então, aonde está a esperança, na minha modesta opinião? Porque eu também comungo do seu pavor de pensar, eu sou só parte de uma onda, de uma brainet e não tenho esperança, né? Não. A esperança é que nós somos tão paradoxais enquanto espécie que ao mesmo tempo que nós formamos essas brainets gigantescas, um de nós tem o poder de apertar o botão reset e fazer aquela tsunami desaparecer.
Tá aí a Mas esperança. precisa ser um cara muito diferenciado. Não Tem que ser necessariamente. um danado, né? Não necessariamente. Influente. Essa assim, Se a gente teoria. for colocar na prática, ele precisa ser foda, precisa ser influente, precisa de um monte de coisa. eu E eu não vejo a humanidade produzindo ninguém assim faz tempo. Depende do seu critério. Tudo depende do critério de avaliação. Tudo Tá. depende da métrica, tá? Eu, por exemplo, vejo coisas ao meu redor hoje. Não sei se ele está me ouvindo. Inclusive, eu falei para ele. O motorista de táxi que me trouxe, de Uber que me trouxe aqui. O cara é um filósofo urbano. Tá? Eu já decidi que o cara é o próximo Proust. Tá? O cara começa a falar comigo e o cara começa a falar do que nós estamos falando aqui, de como os movimentos humanos. Eu falei, uou, o que está Bom acontecendo papo. aqui? Não, bom, estava chovendo, 1h30 para sair da Zona Oeste, chegar na Zona Leste. De repente eu falo, meu Deus, eu estou tendo uma conversa aqui com um cara que por anos eu não conseguia ter num departamento de neurociência, um dos maiores do mundo onde eu trabalhei. Porque se eu chegasse e começasse a falar isso com o cara da outra porta, o cara olhava, não, tem que fazer meu paper, eu preciso ganhar dinheiro, eu não vou discutir consciência com você, entendeu? Vai lá pros caras de filosofia. Vai lá falar com os caras do departamento. E eu fui. Né? Então, esse cara que estava lá no táxi 70 anos, o cara estava falando coisas de tal profundidade sobre o mundo que ele vê pela janela do carro dele, e eu falei, putz, a gente acha que precisa ter diploma. Aliás, aqui entre nós, querido Einstein não passou na primeira tentativa de fazer doutorado, tá? Ele foi dar uma aula experimental em Zurique, os caras falaram, não, esse cara não serve pra nada, não consegue dar aula, não dá pra entender o que ele fala. Só ele, tá? O que ele foi fazer? Durante 8 anos ele foi trabalhar num escritório de patentes de Berna, tá? Que era o último emprego que sobrou pro cara. Ele mudou o mundo olhando pro relógio Ô, Miguel, da estação e de trem. muitos desses caras Quem são era caras... o Einstein naquele momento? Ninguém. Muitos desses caras são caras super quietos, né? Eles... O cara do violino. Acontece muito isso. Eu brinco, assim, tem uma filha de 7 e um filho de 5, né? E aí chega a época das férias, o pessoal quer viajar, tarará, Disney. Eu falo, se eu conseguir ensinar pros caras ficarem com eles mesmos durante um tempo, já é acho que é um favor que eu faço pra esses caras enorme. Sabe aí o que você volta na faz? história do silêncio. Sabe, eu recomendo. Eu fiz com meus filhos de outra maneira, porque eu estava nos Estados Unidos, sozinho, sem família. É uma epopeia. Criar 3 moleques na Carolina do Norte, sem avó, sem avô, é outra brincadeira. Mas pega a molecada, dá umas tintas para ele, uma tela em branco. É muito Deixa eles legal. porem a mão na tinta e irem lá analógico. Eu tô recomendando isso para todo mundo. Tira um período do seu dia, eu não estou dando de coach aqui, eu estou falando porque eu acredito piamente nisso, tá? Muito menos coach quântico. Não, coach quântico, então, é o supra-sumo do lugar onde eu não quero ir, tá? Muito invejoso, né? Tudo que ele queria era ser um coach. Coach quântico. Se fosse com o uniforme do Palmeiras, né? Quem sabe? Mas enfim, o que eu quis dizer para você, você chega lá, você pega a tinta e começa a pintar, você não sabe o que vai sair. Você não tem plano. Você não vai vender porque, né, você não é um baita artista. Mas você começa a mexer, você começa a ver misturar o empasto, o meio que você usa para tinta óleo, eu recomendo. Começa com o pastel. Meninas se amarram nessa parada. Exato. Fazem uma bagunça desgraçada. Mas Você tem filha? Tem uma de 10 e uma de 8. Então, E mas as duas gostam de Então, separar. Tem cara. telinha do quarto Mas delas, esse né? barato, É muito esse legal. barato que a gente não vende, que a gente não negocia, que a gente não conta como produção, talvez é o ponto onde uma delas, ou um deles, ou um moleque que está em algum canto aqui do mundo, vai resetar a BrainNet. Essa é a peculiaridade do cérebro humano, entendeu? Você não precisa ser É o que eu estou te falando, o Einstein era um Zé Mané. O cara foi reprovado no exame de doutorado, os caras disseram que ele não Zé podia Mané, dar aula. ótimo. Tá? Aí quando ele ganhou o prêmio Nobel, essa história é mais genial. A Suíça e a Alemanha disputaram de quem era o prêmio Nobel. Começaram a brigar, porque ele renunciou, né, a cidadania alemã para ir ter um emprego na Suíça, mas aí ele voltou para a Alemanha e recuperou a cidadania alemã. E os 2 países ficaram brigando para saber de quem era o prêmio Nobel do Einstein. Os 2 países que tinham chutado a respectivo glúteo médio dele, entendeu? Não é brincadeira? E 50 anos depois que o cara muda o mundo, ele fez esse trabalho em 1905. Na celebração em Princeton dos 50 anos, o melhor amigo dele, que era o maior matemático do século, Kurt Gödel, o maior lógico do século, todo mundo tinha que escrever um capítulo em homenagem aos 50 anos da teoria da relatividade, tá? Para pôr num livro comemorando 50 anos do Einstein, né? Então, um cara escreveu que era a maior teoria do mundo, o cara escreveu que o Einstein era o maior violinista do mundo, que era o que ele queria ser em vez de ser físico. Aí o Kurt Gödel escreve, eu trouxe um presente para você, o capítulo, né?
Aí o Einstein, muito obrigado. E eles andavam juntos todos os dias. Era a melhor coisa que do dia do Einstein era andar com o Kurt Gödel da casa dele pro instituto e na volta. E o Kurt Gödel chega para ele, professor Einstein, eu escrevi Uma aqui... conversa acessível só para os dois. Só para os dois. Ninguém entendeu picirongas, nunca foi publicado, eles nunca puseram no papel, ninguém sabe o que eles falavam, mas todo dia, talvez as conversas mais exuberantes da história da humanidade. Enfim, Kurt Gödel entrega o capítulo para o Einstein e eu descobri que se a gente levar a sério essas equações, nós podemos viajar no tempo, para trás. Aí o Einstein chegou, muito obrigado, e acabou com a festa, porque ele não conseguia se conformar que alguém tenha pego as equações dele e tinha descoberto algo que ele jamais imaginou que seria possível. Esse foi o presente de aniversário do cara, tá? Então você para pensar, sabe o que isso me dá? Sinceramente, esperança na humanidade.